Numa série de reflexões que decidimos chamar Que Rei Sou Eu, nós estaremos focando a pessoa de Jesus e nós estaremos vendo alguns retratos sobre a pessoa de Jesus a partir do Evangelho de João. Nós começamos no capítulo 1, nos primeiros versículos da semana passada, falando que ele é o Rei Eterno, esse Logos da parte, esse Logos que estava no princípio com Deus, esse Logos que era Deus, esse Logos que criou todas as coisas. Nós falamos que esse Logos é eterno. A eternidade diz que ele sempre existiu, que ele sempre existirá, que ele é além do tempo e que por isso nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar nele no presente, nós podemos confiar no futuro. De fato, nós cantamos uma música que expressa isso. E só podemos cantar essa música porque ele é eterno. Nós cantamos porque ele vive, posso crer num amanhã. É interessante que na letra original dessa música em inglês, diz que eu sei, I know, he holds the future. Ele tem o futuro em suas mãos. Por que ele tem o futuro em suas mãos? Porque ele transcende até o tempo que ele mesmo criou. O tempo foi feito por ele. Então nós podemos crer, nós sabemos isso e cantamos essa canção com confiança, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Hoje nós vamos olhar um outro retrato de Jesus, ainda desse prólogo de João capítulo 1. Então, se você tiver a Bíblia aí, eu vou ler os versículos 14 até o 18. João 1, 14 a 18 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Nós, na semana passada, ao falarmos sobre esse Rei eterno e olharmos para o versículo 1 até o versículo 5, nós falamos que João escolheu palavras aqui para falar de maneira que ele pudesse comunicar a verdade das Escrituras a uma audiência que era composta tanto por judeus quanto por judeus helenistas e cada vez mais por gentios. Nós mencionamos aqui que este Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século da era cristã, muito embora haja entre os críticos textuais uma série de datas que eles tentam colocar nesse Evangelho, datas mais cedo, por volta do ano 60, até datas bem mais tardias, o que tornaria João não o autor do Evangelho, evidentemente. A maioria dos cristãos conservadores e comentaristas conservadores colocaria esse evangelho na data do ano 90 da era cristã, alguma coisa assim. O que significa que essa era uma igreja cada vez então mais gentílica que João está falando. Já haviam se passado 60 anos depois dos acontecimentos que estão narrados aqui nesse evangelho. E João, então, está, evidentemente, refletindo sobre isso, escrevendo, olhando para trás, para tudo aquilo que aconteceu e deixando, então, esse legado do Evangelho. E ele usa essas palavras, esses termos como logos, como arquê, essa ideia do princípio, e com isso, então, ele está trazendo a verdade da revelação de Deus, de tal maneira que ele está dialogando com os seus leitores, com os seus ouvintes. João também tem um propósito muito específico em muitas das coisas que ele escreve aqui no seu Evangelho, que era combater uma crença que cada vez mais ganhava proeminência nos seus dias, que era a crença que negava a encarnação. Ela negava o fato de que Deus se manifestou em carne. E então essa ideia estava ganhando cada vez mais força na igreja naqueles dias, e João escreve o seu Evangelho
dentre outras coisas, para combater isso, para colocar um basta nesse tipo de ensino enganoso. Então, no versículo 1, fala do verbo, nos apresenta do verbo, dessa pré-existência do verbo, esse verbo que era lá no princípio de todas as coisas, que estava com Deus e que era Deus. E nós falamos que isso nos apresenta o mistério da Trindade. Esses versículos de cara nos colocam com esse mistério da Trindade. Hoje nós vamos olhar um outro mistério. Nesse versículo 14, João retoma essa expressão do logos, do verbo, para dizer que esse verbo, essa palavra que estava lá no princípio, que criou todas as coisas, que é Deus, essa palavra se tornou carne. Essa palavra entrou na história humana, essa palavra se fez gente e, mais do que isso, ela viveu entre nós. É bem interessante aqui que, se a gente pensar em Filipenses capítulo 2, quando fala sobre esse ato de condescendência da parte de Deus por meio de Cristo, em que ele se humilha, que ele vem até a nossa condição, até nosso estado humano, é o que João está, em outras palavras, dizendo aqui no seu prólogo. O Verbo eterno, de repente, vem até nós, e ele vem em condição humana. Então, no versículo 14, ele diz assim, aquele que a palavra tornou-se carne. É interessante, o verbo grego usado aqui, ele está num tempo pontual, né? Ele está dizendo, é o mesmo tempo usado, inclusive, no versículo 3, para falar da criação que se fez, que veio a ser. Contrasta esse tempo do verbo com aquele que a gente viu na semana passada, no versículo 1, onde fala que o verbo era Deus, ou que existia, que estava aqui nesse tempo de uma duração contínua. Então, ele existia continuamente na eternidade, mas, de repente, ele entra no tempo. Ele vem a ser, num momento pontual da história, ele vem a ser carne, gente. Ele se torna carne e gente. E quando a gente pensa nas palavras, inclusive, usadas aqui, elas seriam aquilo que Paulo posteriormente, ou Paulo anteriormente, na verdade, Paulo escreveu antes do que esse texto, teria dito, ao escrever aos Coríntios, que a mensagem que ele pregava era loucura, era escândalo e loucura. Loucura para os gregos ou para os gentios. Aqui a gente encontra essa loucura para os gentios. Dizer que aquele que a palavra se tornou carne era uma loucura para os gentios. Os gregos não conseguiriam entender essa ideia, porque para eles havia uma separação muito grande entre o mundo espiritual, a realidade espiritual e a realidade física, e pensar então no Logos se tornando carne, no Logos se vestindo de corpo e matéria, isso era uma loucura para os gentios e para os gregos. Mas João não para aí, ele diz mais, ele diz que o Logos, a palavra, torna-se carne e matéria, a palavra é corpo mesmo, corpo físico, ele torna-se carne e vive entre nós. E o Gene Peterson traduz essa expressão como ele mudou-se para a nossa vizinhança, ele passou a morar no meio da gente, e isso era um escândalo para os judeus. Se a primeira parte da tornar-se carne era uma loucura para os gregos ou para a mente grega, essa daqui era um escândalo para os judeus, porque as palavras que João usa aqui, quando ele usa o verbo skeno para falar de habitou, esse mesmo verbo é usado para falar do tabernáculo de Deus em outras partes do Novo Testamento. E a Septuaginta traduz, inclusive, que é a tradução grega do Velho Testamento, quando ela traduz a palavra tabernáculo, ela traduz usando esse mesmo termo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que se fazer carne, habitar entre nós, ou viver entre nós, poderia ser traduzida, como muitos já disseram, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso, poderia ser traduzida como o verbo
tabernaculou entre nós, ou armou o seu tabernáculo no meio da gente. Agora, por que isso pode ser um escândalo para a mente judaica? Aí a gente tem que voltar a uma outra expressão que se tornou comum no meio judaico após os escritos do Velho Testamento. Naquele período intertestamentário, surgiu uma expressão que é muito familiarizada para muitos cristãos hoje, muitos repetem essa expressão aqui no Brasil e em outras partes, que é a expressão Shekinah, ou Shekinah. Você tem certeza que você já ouviu falar dessa expressão, que ela é traduzida para nós como a glória do Senhor. Essa não é uma expressão veterotestamentária, ou seja, ela não está no texto do Velho Testamento, ela é uma expressão posterior à composição desses textos naquele período intertestamentário, entre os dois testamentos, que passou a ser utilizada para os gentios, mas pelos judeus para falar da glória do Senhor. E a forma hebraica dessa expressão soa muito com esse verbo usado por João aqui para falar que a palavra se tornou carne e viveu entre nós, esse tabernaculou. As palavras são muito semelhantes, são muito parecidas. Então, elas trazem essa ideia da glória do Senhor, que se manifestava no tabernáculo, na tenda da congregação do tabernáculo, e está dizendo, então, que Deus, quando Ele vem a esse mundo, Ele manifesta. Mais adiante, João vai falar sobre essa sua glória. E Ele faz isso na pessoa de um homem, um ser humano. Então, você imaginar Deus manifestando sua glória através de um ser humano, de um visível, de um mortal, era uma coisa escandalosa, para um judeu pensar nisso naqueles dias. Mas é isso que acontece aqui, e isso expressa justamente esse desejo de Deus, manifesto desde Gênesis até Apocalipse. A gente vê um fio condutor nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, um Deus que se revela e que quer habitar entre os homens, que quer habitar com aqueles que Ele criou e que Ele fez. A gente encontra isso lá em Gênesis, no comecinho, Deus lá no jardim, esse Deus que vem na viração do dia, que está em contato. A gente encontra mais adiante nessa questão do tabernáculo e depois do templo. A gente encontra isso no final dos tempos, em Apocalipse, quando fala sobre o final de tudo, em que Deus vai habitar com os homens, nessa cidade santa. A gente encontra isso aqui em Jesus Cristo. Então Jesus revela esse desejo de Deus, expresso em Êxodo 25:8, quando Deus pede para construir o tabernáculo, e farão para mim um tabernáculo, um santuário, e eu vou habitar no meio deles. Ou em Zacarias 2:10, cante e alegre-se a cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Então Deus quer essa proximidade dos seres humanos. E Ele faz isso, Ele torna isso mais próximo em Jesus Cristo. O Emmanuel, o Deus conosco, o Verbo, a palavra que se torna carne. E aí diz assim, nós vimos a sua glória. Quando Ele faz isso, nós vimos a sua glória. Nós contemplamos a sua glória. E Moisés desejou ver a glória de Deus. Moisés desejou ver Deus, né? Diz que as Escrituras falam que Deus falava com Moisés como alguém que fala face a face. No entanto, Moisés não viu Deus dessa maneira. Deus disse para Moisés que ninguém poderia ver a sua face e viver. Em Êxodo 33, 18 e 19, então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí então Deus manifesta para Moisés isso, olha, quando Moisés quer ver a glória do Senhor, Deus diz, eu vou te mostrar a minha bondade e o meu nome, e que eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí, no capítulo 34, versículos 5 e 6, diz que desceu o Senhor numa nuvem,
e permaneceu ali com Moisés, e proclamou o seu nome, o Senhor, que é esse nome de Deus impronunciável para os judeus, o Senhor, Yahvé, Jeová. Ele proclamou o seu nome, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Quando Moisés quer ver a glória de Deus, Deus se revela a ele como bondade, como Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. E João diz: o Verbo se faz carne, arma sua tenda entre nós, vem morar na nossa vizinhança, de tal maneira que a gente pode contemplá-lo. Nós vimos a sua glória. Que glória é essa? Não é apenas uma visão mística, uma experiência mística. João não está falando aqui do momento em que Jesus tomou ele e outros discípulos, levou no alto do monte e transfigurou-se diante deles e apareceu ali transfigurado juntamente com Moisés e Elias. Não é isso. A experiência aqui é uma experiência concreta dessa visão da glória de Deus. Ela é tão concreta que quando João escreve na sua carta, primeira carta, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz: o que era desde o princípio, usando os mesmos termos do seu evangelho, o que era desde o princípio. Aí ele vai dizer: o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito do Verbo, ou da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela demos testemunho e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Então é uma experiência concreta, uma visão concreta da glória de Deus. Novamente, não alguma coisa mística, mas concreta. E essa glória de Deus não está manifesta no poder e dos sinais que Jesus revelou. E ele fez muitos sinais. E ele disse que, muito embora ele tenha feito muitos sinais, os homens não viram essa glória nos seus sinais, não glorificaram a Deus por meio disso. Essa glória de Deus não foi então uma exibição de poder por meio de Jesus Cristo, mas ela encontra-se claramente na paixão, no sofrimento, na humilhação de Cristo, na sua morte e ressurreição. E aí a gente volta para Filipenses 2. A atitude de Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e achado em forma humana, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essa descida, essa auto-humilhação do Verbo, até o ponto da morte na cruz, é lá onde a glória é manifesta na sua maior força. Como é que nós sabemos disso? Porque Jesus disse isso. Quando ele está falando com seus discípulos em João 12, no momento em que alguns gregos pedem para vê-lo, versículos 33 e 34, ele responde da seguinte maneira: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E diz o texto que Jesus estava falando isso acerca da sua morte, da sua própria morte. E ele diz que a sua morte é o momento em que ele vai ser glorificado. Ele é glorificado na morte. No capítulo 13, 31, quando ele está reunido com os seus discípulos para aquela última ceia, e ele declara que dentre aqueles que estavam ali assentados à mesa com ele, havia um traidor. Diz que Judas tomou o pão, comeu e saiu, e o texto diz: e era noite. E aí Jesus, depois que Judas saiu, disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E Jesus sai com seus discípulos daquele momento, e vai para o jardim, orar
e lá ele é preso. E ele inicia então esse momento da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte na cruz. A morte de cruz, a sua entrega, a sua paixão, o seu sofrimento e, posteriormente, a sua exaltação, a sua ressurreição manifestam essa glória de Deus que João está falando aqui. Nós contemplamos, nós vimos a sua glória. Vimos a sua glória, glória de Deus. Então essa glória revelada aqui é a glória que a gente vê Deus falando para Moisés lá. Quando Deus diz para Moisés, Moisés quer ver a glória de Deus, Deus diz assim: eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. Você vai conhecer a mim como um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Essa é a glória, manifesta de maneira inegável, majestosa, grandiosa, no sacrifício da cruz, lá na cruz, onde quem jamais poderia imaginar isso? Que o Logos, que o Verbo, que aquele que sempre existiu, que criou todas as coisas, vai encarnar, vir a esse mundo, se fazer gente, viver entre nós e entregar-se a si mesmo na cruz, morrendo na cruz. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. É interessante que a expressão graça e verdade nesses versículos é exatamente a expressão usada na Septuaginta, na tradução, cheio de amor e fidelidade, com a qual Deus se revela a Moisés em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Exatamente aquela expressão. Ou seja, muito provavelmente, João está pensando nisso, quando ele está escrevendo essas palavras. Na cabeça dele, possivelmente, essa ideia da glória de Deus, lá no Êxodo, e dessa relação, e desse diálogo de Moisés com Deus, e ele está pensando nisso, a glória que se manifesta por meio do Filho, essa glória que Deus falou para Moisés lá. Então esse cheio de graça e verdade é cheio de amor e fidelidade, graça e verdade. Os salmos traduzem essa expressão como o amor fiel do Senhor, o amor fiel do Senhor, esse amor que não termina, que não tem fim. João vai falar assim, portanto ele vai dizer que da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça, graça sem fim, porque ela é graça daquele que é o Rei eterno. Então ele se faz gente, e esse é o mistério da encarnação. E nesse se fazer gente, ele expressa então esse seu amor fiel, cheio de graça e verdade, uma expressão da sua aliança. Versículo 17 diz que a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui o verbo é identificado como Jesus Cristo. E quando a gente vê essas palavras, Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. É importante lembrar disso. Muitas pessoas pensam que Jesus Cristo é o sobrenome. Cristo não é o sobrenome. Cristo é o fato de que Ele é o Messias. Jesus o Cristo. Jesus o Messias. Assim como a gente às vezes ouve falar Jesus de Nazaré, está falando do lugar onde ele cresceu, né? Ele é conhecido como o lugar onde ele passou a sua infância e cresceu. Jesus de Nazaré, por isso. Então, aqui o verbo é claramente identificado como Jesus Cristo, como ele já era a essa altura em que João escreveu esse texto conhecido pelos cristãos e reverenciado pelos cristãos. Jesus, o Cristo. E João diz que, ele faz essa ligação, ele diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas essa graça e verdade, esse amor fiel de Deus, esse cheio de amor e fidelidade com que Deus se manifesta e se revela, chegam a nós por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Filho. O Verbo se faz carne. Isso está falando de Deus, novamente, vindo ao nosso nível, gente, se tornando um como nós.
eu digo que isso é um mistério porque, enquanto ele fez isso, ele jamais deixou de ser Deus. E aí é um grande erro, inclusive, que muitos dirão, ele deixou de lado a sua divindade, se tornou homem, e depois ele, na cruz ou na ressurreição, recebe de volta a sua divindade. Não, ele era Deus o tempo todo, plenamente Deus, mas plenamente homem. Eis a este mistério, né? Deus e homem, as duas naturezas ali, plenamente unidas. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito Deus, ou Deus unigênito, essa tradução unigênito poderia ser como o Filho amado de Deus, algumas versões colocam isso, as palavras podem ser traduzidas assim, o Deus unigênito, que está junto do Pai, aquele que estava no princípio com Deus e era Deus, tornou Deus conhecido. Moisés desejou ver Deus, desejou ver a glória de Deus. E Moisés era especial, evidentemente, o texto cita ele aqui, inclusive, como aquele que deu-nos a lei. Não está fazendo aqui um contraste entre a lei, graça e verdade. Não é que a lei era má, a graça e verdade é boa. Isso não existe nas Escrituras. Não existe nas Escrituras a ideia de que o Deus de Moisés, ou Deus do Velho Testamento, era um Deus cruel, irado, né? E que o Deus em Jesus é um Deus bonzinho, sorridente e tudo mais. Não existe isso. Está aqui, a gente acabou de ler aqui, Deus em Moisés, falando quem que ele é, como que Moisés vai conhecê-lo, sua bondade, sua paciência, sua compaixão, sua misericórdia, o seu amor e fidelidade. Então, quando Deus dá-nos a lei por meio de Moisés, Deus não estava nos dando uma coisa má e negativa, Deus deu, Deus é santo. Esse processo todo de entrega da lei foi marcado pela presença de Deus, lá no alto do monte, a própria santidade de Deus. A lei que foi dada por Deus, por meio de Moisés, a nós, a lei é boa, diz Paulo. Ela não é capaz de, no entanto, fazer com que a gente a cumpra. A lei nos mostra o que Deus espera de nós. A lei nos revela a santidade de Deus. E a lei revela o nosso pecado. A lei serve para nos levar a Cristo, na dependência de Cristo, incapazes de cumpri-la, incapazes de fazer aquilo que Deus espera de nós, mas que nós não conseguimos fazer, nós caímos nos braços de Jesus, aquele que cumpriu a lei de maneira plena. Então, quando Moisés está dizendo aqui que a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, Lutero vai dizer que isso não quer dizer sobre qualidade. A lei era ruim, a graça e a verdade são boas, não é qualidade. Lutero vai dizer que isso diz respeito à intensidade. Em Moisés nós conhecemos parte de Deus. Em Jesus nós conhecemos Deus de maneira plena. Nós vimos Deus, Ele se revela plenamente. A lei revela parcialmente Deus, ela revela sombras, né? Por isso há essa ideia de sombras e tipos relacionados aos rituais e todas aquelas coisas da lei no Velho Testamento, apontando para Cristo. Em Cristo a gente vê a realidade, Deus como Ele é, Deus feito gente. O livro de Hebreus, de certa forma, é uma interpretação teológica de todos esses rituais e todas essas coisas do Velho Testamento. Não existe nenhum texto no Novo Testamento que a gente vai ler que trate tanto com essa questão da lei e dos rituais, dos cerimoniais, e do tabernáculo e tudo isso que está lá no Velho Testamento, como o texto da carta aos Hebreus. No capítulo 2, o escritor começa dizendo assim, que ele vai falar algumas coisas para que jamais nos desviemos. E essas coisas que ele quer apresentar no capítulo 2 dizem respeito a esse mistério da encarnação
do Verbo se fazendo carne, de Deus vindo viver entre nós. Ele diz o seguinte: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele está falando de nós, seres humanos, filhos, pessoas de carne e sangue, ele também, o Verbo, Jesus Cristo, ele também participou dessa condição humana. Ele se torna gente, ele se faz carne, ele vive como um ser humano, com todas as características que a condição humana tem, inclusive sem pecado, mas vivendo numa condição humana marcada pelo pecado. Quando ele se torna solidário da raça humana, ele se torna solidário de uma raça humana que está marcada pelo pecado. Ele mesmo não tem pecado, mas a raça humana está marcada. E nessa solidariedade com a raça, ele sofre então no seu corpo físico consequências que são da queda, do pecado. Ele carrega isso no seu próprio corpo físico. Ele se cansa, mas Deus não se cansa. Ele se cansa, ele sente frio, ele sente calor, ele se sente só. Ele tem fome, precisa de comer. Ele é marcado por todas essas coisas. É o que o texto diz. Então ele experimenta, ele participa da nossa condição humana. Com que objetivo? Por que o Verbo se fez carne? Vive entre nós. Nós vimos que a glória é manifestada lá na sua paixão. Ele é glorificado quando ele vai para a cruz. Diz o texto aqui, ele participa da nossa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então ele vem, se faz gente, participa da nossa condição para nos libertar de algo que nos escravizava. E o texto diz que o que nos escravizava aqui era o medo da morte. A morte entra no mundo. Que morte é essa? Ela entra no mundo por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é vida eterna. Ele entra então nesse mundo para nos livrar desse medo da morte, derrotando aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Ele vence a morte, morrendo por nós e ressuscitando novamente, e aí ele nos livra desse medo da morte. De tal maneira que nós temos dito isso, né? E quando nós temos Cristo, nós temos vida. Aquele que era o Verbo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele veio nos dar essa vida, e o Evangelho de João vai falar assim, que ele veio nos dar a vida eterna. É um tema muito forte nesse Evangelho de João, a vida eterna. E que vida eterna é essa? Essa vida que estava com Deus lá no princípio. Ele reparte conosco essa vida. Nós recebemos vida de Deus, vida eterna. E por que nós vamos temer a morte então? Nós não temos que temer a morte. A morte não é o fim. E Jesus vai dizer ainda no Evangelho de João, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele vem nos livrar disso. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer assim, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Novamente, nós, seres humanos, em todos os aspectos, plenamente homem, plenamente humano, Deus feito carne, Deus encarnado, era Deus pleno, mas plenamente homem. Ele se torna semelhante em todos os seus aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso, um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Aqui a gente encontra essas palavras novamente, graça e verdade, esse amor fiel de Deus, esses termos, né? Um sumo sacerdote que manifesta misericórdia e fidelidade em relação a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então ele vem para morrer, para isso ele nasce, para isso ele se torna gente. O motivo da encarnação
é para que Ele possa morrer por nós e se tornar esse sumo sacerdote misericordioso, morrendo pelos nossos pecados. A morte de Cristo, é sempre bom lembrar, a morte de Cristo foi pelos nossos pecados. Ele não morreu como um mártir, como uma vítima do sistema, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele entrega-se pelos nossos pecados. Por quê? Tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele se torna ser humano, Ele vive novamente como nós, Ele experimenta a nossa condição, Ele se torna semelhante a nós em todos os aspectos, Ele sabe da nossa realidade de vida. Diz o texto, Ele é tentado, Ele sofreu ao ser tentado. Para quê? Para que Ele possa nos socorrer quando nós também somos tentados, para que Ele possa ser para nós esse sumo sacerdote misericordioso e fiel, que pagou o preço pelos nossos pecados. Ele conhece a nossa dor. Agora, Ele não conhece a nossa dor como Deus que conhece todas as coisas apenas. Ele conhece a nossa dor por ter experimentado a nossa dor. Ele conhece a nossa dor porque Ele viveu isso. Pensa bem, esse é o Rei eterno. Esse é o Rei que nós servimos. Esse é o Rei que se manifestou a nós. Então, o mistério da encarnação nos mostra Deus na direção oposta da ambição humana. É interessante que no texto de Gênesis, e não só no texto de Gênesis, mas muitos outros textos compostos na mesma época em que Gênesis, que falam sobre as civilizações antigas e sobre as crenças e as religiões, eles vão mostrar que o homem parece que sempre teve essa ambição de ascensão. O texto de Gênesis coloca isso lá na história da Torre de Babel. Vamos construir uma torre para chegar aos céus. Vamos construir, vamos fazer um nome para nós mesmos, nos tornarmos famosos. E parece que essa ânsia por ascensão, por subir, por não se contentar em ser um mero mortal, mas por ascender a uma condição de semideus ou de imortalidade, por alçar, naquela época era isso, talvez nos nossos dias é por alçar a condição de astro, de celebridade, de você ser conhecido e respeitado e louvado e aplaudido por todos e não ser esquecido e passar como um mero mortal novamente, como alguém que não é nada, mas ser alguém. Mas parece que esse anseio é um anseio do homem, é um anseio para cima, que nos leva para cima, e muitas vezes nessa busca por ser, é uma busca de independência, de autonomia. Nós não queremos ser quem Deus nos fez ser, nós queremos ser mais. E aí vem a tentação. A tentação é, coma que você vai ser como Deus. É isso que eu quero. Eu quero ser como Deus. Eu não estou contente em ser apenas quem eu sou. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser um Deus. E o mistério da encarnação nos coloca com um Deus que vem na direção oposta dessa ambição humana. O Deus que faz o sentido oposto para nos livrar de nós mesmos e para nos salvar dessa ambição. Ele vem até nós, Deus se torna homem e vem até nós, desce, se torna um de nós para nos mostrar que, ao ter nos feito seres humanos, que não há nada de errado em ser humano, que o problema não é o fato de sermos humanos, o problema é que nós perdemos a nossa humanidade com o pecado. Quando a gente olha as guerras, quando a gente olha as notícias, quando você vê o que está acontecendo ao redor do mundo hoje, às vezes o que é dito entre nós, um comentário comum é dizer assim, como pode tanta desumanidade? Esses atos são desumanos. Parece que os seres humanos se tornaram animais, parece que eles perderam a racionalidade, parece que eles agem como bestas. Quando a gente vê muitas das notícias de violência, de atos cruéis que são cometidos ao redor do mundo, é essa ideia de que
A humanidade se perdeu. Então, o que se perdeu no pecado foi a própria humanidade nossa. O que a gente devia buscar restaurar não é o fato de não estarmos contentes com a nossa humanidade para ascendermos à divindade. O que ele vem nos mostrar é que precisa ser restaurado em nós é a nossa própria humanidade. Portanto, Agostinho vai dizer assim, que Deus se tornou humano para devolver-nos a nossa humanidade perdida. E Bonhoeffer vai dizer que ser cristão é ser humano. Porque nós perdemos a humanidade sem Cristo. Mas Cristo vem nos salvar, vem nos perdoar, vem nos libertar, vem livrar-nos de nós mesmos e desse impulso que nos leva a uma ilusão de querermos ser alguém que Deus não nos fez para ser. E de recebermos de volta o dom, a dádiva de sermos humanos. Que foi isso que Deus nos fez, seres humanos. Ele vem devolver isso. E para isso Ele se torna a gente. Para isso Ele vive entre nós. Para isso Ele manifesta a sua glória, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Para isso Ele declara a nós que por meio dele nós encontramos graça sobre graça. Nessa plenitude. E nós conhecemos Deus como Ele é. Jesus é a face de Deus. Que Deus disse para Moisés que ninguém poderia ver se não morreria. Mas Deus vem na pessoa de Jesus e Ele nos mostra a sua face. E nós podemos olhar para Ele e conhecê-lo. E João e muitos dos seus leitores viram e contemplaram e apalparam. Nós não vemos e contemplamos e apalpamos de maneira concreta, mas nós recebemos o testemunho deles. E nós sabemos que esse testemunho é verdadeiro. Então nós podemos confiar no Rei Jesus. Ele é um Rei eterno. Ele é a fonte de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas nós podemos confiar nesse Rei Jesus. Porque Ele não apenas é o Rei eterno, não somente é esse Rei glorioso e majestoso, mas porque Ele é um Rei de amor e misericórdia, que vem ao nosso nível, que vem viver com a gente, que vem manifestar a sua bondade, morando conosco, mudando-se para vizinhança, que vem revelar de maneira inegável a sua compaixão e a sua misericórdia, ao ponto de entregar-se a si mesmo por nós, para que nós pudéssemos ser resgatados das amarras do pecado e termos devolvidos a nossa humanidade, que é chamada por Paulo de uma nova humanidade, que é iniciada em Cristo. Esse Rei que se fez homem, esse Rei que se fez carne, esse Rei que viveu entre nós, conhece a nossa dor. Não existe nada que a gente possa estar passando que Ele não conheça. Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, Ele foi traído, Ele sofreu dor física, Ele sofreu o abandono, a solidão. Dê um nome para uma dor, para um sofrimento, para uma condição que você esteja experimentando. Ele sofreu tudo isso. E Ele não pecou. E, portanto, Ele pode se compadecer de nós em nossos sofrimentos. E pode nos socorrer em nossas tentações. Ele é um sacerdote misericordioso e fiel. Que Rei sou eu? Este é o Rei, João está dizendo. Este é o Rei que Ele está apresentando. É um Rei eterno, mas é um Rei que se faz gente, que deixa a sua glória e que vem aqui manifestar-nos essa glória através da sua morte e ressurreição, do seu sacrifício. Este é o Rei que João está dizendo aqui, que nós podemos conhecer e que podemos crer. Nos versículos logo anteriores a esse, João está dizendo que Ele vem manifestar isso aos seus. Os seus não receberam. A todos quanto o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós podemos receber essa bondade, misericórdia, essa graça. Nós podemos receber esse perdão. Nós podemos receber essa remissão.
Nós podemos receber essa condição de filhos de Deus quando nós confiamos nele, quando nós cremos nele, quando nós entregamos a nossa vida a ele. Nós podemos vê-lo, como João diz. Nós podemos conhecê-lo, conhecer Deus, como João disse, através dessa entrega. Vamos orar juntos. Eu não sei quantos de vocês aqui já fizeram essa entrega de coração a Deus. Eu sei que muitas pessoas vêm aqui ao Projeto 242 e muitas pessoas vêm, inclusive, porque creem. Mas eu não sei quantos já fizeram essa entrega a Deus, essa entrega de coração, de falar, de confessar a Deus a sua limitação, a sua fraqueza, o seu pecado, e de dizer para Ele que você precisa dEle, de dizer para Ele que você confia em Jesus Cristo, de dizer para Ele que você crê que Jesus Cristo veio a esse mundo, e que Jesus não era apenas um homem, era Deus feito carne, Deus encarnado, Deus conosco, Deus no meio da gente, e que Ele veio para nos revelar a Deus, como Ele é, na sua misericórdia e compaixão, e que Ele morre pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos receber o seu perdão e uma nova vida. Então, se você nunca fez esse tipo de oração, se você nunca fez esse tipo de entrega, eu gostaria de encorajar você a fazer hoje aqui. Onde você está? Com suas próprias palavras. Eu não vou pedir para você repetir palavras algumas, mas eu vou encorajar você. Se você nunca fez isso, faça isso. Há um rei que conhece você, que conhece o seu sofrimento, a sua dor, suas dúvidas, inclusive. Há um rei que quer se manifestar e se revelar a você, quer te tomar pela mão, quer te guiar, quer te ajudar a entender coisas que você não entende, quer abrir os seus olhos para ver realidades que você ainda não vê, quer libertar você de você mesmo, e restaurar, começar esse processo de restauração da sua identidade que se perdeu, como um ser humano criado à imagem e semelhança desse Deus. Tudo que Ele está esperando é que você confie nele, que você deposite a sua vida, a sua confiança a Ele, que você se entregue a esse Rei de coração. E assim como Ele fez morada um dia nesse mundo, como um verbo armando sua tenda no meio dos homens, Ele vai fazer morada no seu coração, na sua vida, viver em você. Essa é a promessa dEle. Deus, eu oro hoje à noite aqui, por todos os meus irmãos e irmãs aqui. Deus, eu oro por aqueles que já creem, eu oro por aqueles que já fizeram essa oração e essa confissão ao Senhor. Eu oro por aqueles que, muito embora tenham feito isso, talvez estejam sentindo-se distantes. Eu oro para que a fé deles seja renovada, para que seja-lhes renovados a realidade de que o Senhor é um Deus que chegou mais perto, de que o Senhor é um Deus que se manifesta como o Deus conosco, no meio da gente, perto de nós, que veio morar na nossa vizinhança, o Deus que a gente pode conhecer e se relacionar, o Deus que nós chamamos pelo nome e o Deus que nos chama pelo nome, que conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas limitações. A gente pode confiar em Ti. E Deus, então eu oro para que seja renovado para muitos aqui esse senso da Tua presença e a confiança no Teu amor, manifesto lá na cruz, de maneira plena. Deus estava em Cristo, lá na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo. Cristo sendo exaltado, sendo elevado, atraindo muitos a si, lá na cruz. Deus, eu oro para que
para que os teus filhos possam ter renovado essa confiança e esse senso dessa presença do Senhor. E eu oro para aqueles que talvez nunca entregaram suas vidas a Ti, nunca fizeram uma oração. Eu oro para que, ao fazerem isso hoje à noite, aqueles que estão fazendo, em seu pensamento, com suas próprias palavras, eu oro para que se cumpra aquilo que a Tua palavra diz. O Senhor veio para que todos aqueles que creem no Senhor recebam o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, eu oro para que aqueles que estão orando e que entregando suas vidas a Ti possam receber esse senso de filiação. E esse Espírito possa ser derramado em seus corações, que os capacita a dizerem Abba, Pai. E que eles começam a conhecer o Senhor como Pai amoroso, bondoso e misericordioso que Tu és. E que isso possa encher as suas vidas de esperança, que isso possa dar a eles força para enfrentar as tentações, que isso possa dar a eles, ó Deus, condições de cada vez mais viverem de maneira que agrada ao Senhor e glorifica o Teu nome. Eu oro assim por todos nós, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém.